Glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou de volta, sou o pastor Van. Eu quero dar continuidade a este tema tão importante, trazendo luz, trazendo a revelação das Escrituras e dizendo a você que a vinda de Jesus foi iminente. A vinda de Jesus, o Filho do Homem, foi iminente. Mas eu peço que você me ajude, em primeiro lugar, me ajude em oração, para que Deus continue abrindo meu entendimento, me trazendo luz e revelação das Escrituras. Não a revelação do anjo, né? Não é isso, mas é que o Espírito de Cristo que está em mim e está em você, né, possa nos estar trazendo as revelações das Escrituras. Então, conto com a tua oração. Dá um joinha, dá um like. Aí, aperta aí, dá um like. Compartilha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal porque você vai estar me ajudando e espalhando, né, esta verdade. Dizendo que Jesus veio e foi iminente a sua volta, né? Então, vamos continuar. Vamos ler o texto de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, Tiago já começa a dizer que a vinda do Senhor está próxima. Tiago está escrevendo para sua igreja, para o seu povo. Lembra lá, Tiago capítulo 1, para as 12 tribos que estavam espalhadas sobre as nações vizinhas que falavam grego. As nações que falavam grego, os judeus foram espalhados. E Tiago escreve para eles, para alertá-los, prepará-los, né? E trazendo certeza e fortalecimento ao coração deles, ao entendimento de que Jesus estava próximo. A vinda de Jesus era próxima, estava às portas, o juízo estava às portas. Então, a religião evangélica, atente para isso, a religião evangélica pega esses textos, né, e ensina nas escolas dominicais para dizer aos seus alunos que os discípulos ensinaram isso para trazer à tona, né, a mente, cativar a mente dos irmãos para que eles se fortalecessem, não só se fortalecessem, mas que amadurecessem, se desviassem do mal, não pecassem, né, para que eles fossem santos. Isto é uma invenção. Isto é uma invenção teológica. A Bíblia não ensina isso, certo? Independente que se Jesus fosse voltar amanhã, na época deles, ou daqui a 40 anos, como ele veio, o próprio Espírito de Cristo é quem nos garante esta santidade, esta novidade de vida, este fortalecimento, esta paciência, este controle emocional. É o Espírito de Cristo e não os nossos méritos, nossos esforços. Então eles estavam dizendo aquilo ali, não para motivá-los a esperar Jesus voltar há 2000 anos. Não. Eles estavam dizendo aquilo ali, escreveram estas cartas dizendo que Jesus estava voltando, porque de fato e de verdade a vinda de Jesus foi iminente. Jesus veio em 70, ok? Em juízo para Israel com a queda do templo. Temos três provas. Primeiro, o relato bíblico, né? A palavra de Cristo, as palavras de Cristo em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Temos também os testemunhos dos apóstolos e também a testemunha da história, né? A própria história testemunha de que Jesus veio em 70 com a queda do templo. Veio fazer juízo e transformar, arrebatar os escolhidos, transformando seus corpos
num corpo incorruptível, ok? Um corpo glorioso, igual ao de Cristo Jesus. Muito bem. Então, a vinda de Jesus foi iminente e não é conversa fiada, certo? Não é conversa de herege, não. São as escrituras que comprovam, que mostram, que aprovam, que declaram, ok? E, aliás, que declarou que Cristo veio rápido, que Cristo voltou logo. Ele disse que viria e veio logo. Então, nós vamos ver aqui algumas provas bíblicas de que Cristo veio logo. Ele não demorou nem sequer 50 anos. Ele veio logo. Vamos ver uma outra prova aqui. Vamos ver no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 8 ao 10. Olha o que diz o versículo 8. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre vocês. Ok? Paulo estava convicto do testemunho dos irmãos de Tessalônica. 9. Pois, ok, tá no telão. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Olha o 10. Olha o versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou seja, da ira de Deus que estava prestes a ser derramada, né, na grande tribulação. Então, a esperar dos céus quem? A Jesus. A quem Paulo estava mandando esperar? Tivesse paciência, né, consolo, que guardasse esta rica esperança aos irmãos tessalônicos, lá de Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, aos irmãos que Paulo estava escrevendo, aqueles que estavam lendo a carta. Paulo está dizendo assim, ó, a esperar dos céus, eles lendo a carta, a esperar dos céus, né, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus. Vocês esperem, vocês o verão, ele está às portas, Jesus está vindo, será iminente, não é daqui a 1000 anos, nem 1500 anos, nem 2500 anos, não é como a teologia da religião evangélica ensina, não, é como ele disse, é iminente, é logo, ele está voltando e ele veio em 70, ok? Que nos livra da ira que há de vir, olha só, que nos livra da ira que há de vir, e ele livrou, né? Arrebatando a igreja para as regiões celestiais, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Ok? Então, Cristo veio fazer juízo em 70, arrebatou a igreja e transformou os irmãos num corpo incorruptível, corpo glorioso. Ok? Então, olha o que ele diz. A esperar. Este termo aqui, esperar, e esperar dos céus, seu Filho Jesus, a esperar, esse texto no grego, né, no original, no grego, ele está escrito anemeno, anemeno. E anemeno significa guardar, guardar até o prazo, até ele voltar.
esperar, permanecer aguardando. Fiquem aguardando, fiquem firmes, espere que ele vai voltar. Ele não joga conversa fiada, ele não é mentiroso nem enganador, ele é a verdade. Ele disse que voltava logo, ele vai voltar logo, ok? Então, a esperar, guardem, permaneça até o fim. Então, Paulo estava falando para esta igreja permanecer até o fim. Será que Paulo estava equivocado para pedir aos irmãos que esperem até o final, guardem até o último prazo, né? Permaneçam aguardando, fiquem firmes. Olha o que é que Paulo diz a Tito. Tito, capítulo de número 2. Vamos ver aqui. Tito, capítulo 2. E o versículo de número 11. Tito 2. Deixa eu colocar aqui. Tito. Perdão, irmãos. Tito 2. E o versículo. Capítulo 2, versículo 11 ao 13. Pronto. Tito 2, versículo 11 ao 13. Ele diz, Paulo: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Aion, naquela era presente. Enquanto aguardamos nós, primeira pessoa do plural, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto nós a aguardamos, vamos viver neste presente século. Paulo dizendo à igreja, Tito, né? A carta de Tito. Enquanto nós aguardamos esta bendita esperança, vamos viver, né, de maneira justa, piedosa, honestamente, como homens e mulheres santos ao Senhor, né? E aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação. Nós aguardamos. A vinda de Jesus foi iminente. Eles aguardavam para aquela época, para aqueles finais de dias. E isto aconteceu em 70. Colossenses. Olha o que é que diz Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 4. Olha o que é que diz Colossenses. Paulo aos Colossos, igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Será que isso é iminente ou era daqui a 2000 anos? Na época deles. 2000 anos, né? O pensamento de Paulo era que a vinda de Cristo era iminente. Iminente para eles lá. Lembre-se disso. A iminente para eles lá. Certo? Para a época deles. E isto aconteceu. Isto aconteceu de verdade. Jesus veio, certo? Jesus se manifestou e apareceu para eles, certo? No ano 70. Ok? Por que os discípulos... A pergunta é, pastor, por que então os discípulos anunciavam a vinda de Jesus, o Filho do Homem? Por que os discípulos anunciavam isto? A vinda de Jesus, né? O Filho do Homem, iminentemente. Por que eles diziam que era iminente? Era para que eles ficassem sempre preparados para uma possível vinda? Era apenas um preparo psicológico? Não. Eles ensinavam que Jesus vinha, que era iminente a vinda de Jesus. Por quê? Porque a época estava se aproximando.
né, as cartas de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, né, foi ali entre 45 a 68, 69, e no livro do Apocalipse, que foi em 69, 70, então, para a vinda de Cristo em 70, certo? Com a prova concreta da história de Flávio José, foi um dos tais historiador, né, que escreveu a história de Jesus, a vinda de Jesus em 70, a queda do templo e a destruição de Jerusalém, ok? Com a matança de mais de 1 milhão de judeus. Então, pastor, por que então os discípulos anunciavam a vinda de Jesus, o Filho do Homem, iminente? Por que eles diziam que era iminente? Porque dava a entender que seria para aquela época, que seria logo. Não dá a entender isso? Então, por que isso? Porque era sem demora. Porque há textos que diz que é sem demora. Então vamos lá, vamos responder isso aqui, ok? Primeiro, porque o próprio Jesus prometeu que não iria demorar. Os discípulos aprenderam no mestre. O próprio Jesus ensinou, prometeu que não iria demorar. Jesus deu algumas dicas aos discípulos sobre a sua vinda, que não iria demorar, que seria iminente. E foi iminente. Vamos ver isto. Então, a vinda de Jesus foi iminente? Foi. Por quê? Porque eles aprenderam de Jesus. Jesus disse que não iria demorar. Vamos à prova. Então vamos lá para Mateus. Primeira prova. Mateus capítulo de número 24, ok? Os versículos 29 e 30. Olha só. 24, 29 e 34. O 29 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, do céu ou do firmamento, e os poderes celestes serão abalados. Bom, você pesquisa aí e busca aí um estudo que tem sobre imediatamente, né, sobre a tribulação, o sol, a lua e as estrelas. Muito bom, por sinal, muito bom. Então, isso vai abrir o teu entendimento, vai te trazer luz, verdade das Escrituras. Então, primeira coisa, Jesus diz que a vinda dele seria imediata, certo? Seria logo, depressa, não iria demorar. Então, seria iminente. Por quê? Olha o termo imediatamente. Isso é um advérbio de tempo. Ok? Então, esta palavra no grego, imediatamente, eitheos, significa logo, imediatamente, em seguida, de vez, rápido. Então, este termo, imediatamente, se refere a isso. Ou seja, Jesus estava dizendo aos discípulos que a sua volta seria logo, que seria iminente, que não iria demorar 2000 anos. Mas vamos ao 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações, tribos da terra, lembra das 12 tribos? Se lamentarão e verão o Filho do Homem nas nuvens no céu, com poder e grande glória. Nuvens é sinal de juízo. Vindo nas nuvens com poder é sinal de juízo. 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Sobre a parábola da figueira, isto aqui, a parábola da figueira, o verão está próximo. Agora, para um pouquinho. Sobre a parábola da figueira,
versículo 32, e o verão está próximo. Este termo para próximo, este último termo aqui, também é um advérbio de tempo. E este termo no grego é engis. Engis. E engis é um advérbio de tempo para perto. Irmão, olha só todos os termos que eu estou usando, tirando das escrituras, nenhum deles lançou para o futuro. Volta ao vídeo primeiro com esse agora, nenhum deles é lançado para o futuro. Todos eles era iminente, próximo, perto, já, agora, daqui a pouco, sem depressa, o juiz está às portas, ele vem logo, sem demora. Você está entendendo? E quem inventou isso? A escatologia da religião evangélica. Então, imediatamente, ele diz, está próximo. Saber que o verão está próximo. Então, isto aqui é uma parábola para a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. E ele diz que nesta parábola ele não fala que é uma vinda para longos dias, para um tempo longínquo. Não, mas está próximo. Então, próximo é um advérbio de tempo no grego engis, para perto, junto a, uma posição relativamente próximo a outra posição. Grande tribulação, vinda de Jesus. Logo após o período daquela grande tribulação, ele veio, porque é engis, não é relio, não é 1000 anos, é engis, é próximo. Uma posição relativa próximo a outra, perto de, tanto no espaço quanto no tempo. É próximo, é perto, é já, é daqui a pouco. Estava chegando às portas, ok? De aqui 30 para 40, uma geração, 40 anos, ok? Então, engis. Então, este perto aqui, este próximo aqui, próximo, tanto no espaço quanto no tempo. Então, a expressão grega de Lucas 21, 31, vamos ver. Lucas, né, o livro histórico de Lucas 21 e o 31. Lucas 21, 31, que diz: assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. É forçar a barra dizer que isso aqui é 2000 anos. É forçar, quebrou a barra, quebrou o sistema religioso. Assim também, quando virem todas estas coisas acontecendo, se você ler Lucas, eu aprendi com Lucas, capítulo 21. Se você vê Lucas, você vê a grande tribulação, você vê os falsos profetas, o princípio das dores, a grande tribulação, você vê a vinda de Jesus, você vê todo o Apocalipse e você vê que estava muito próximo. Não 2000 anos. Então, esse termo, o reino de Deus está próximo, Roti engis estin re basileia tu teu, o reino de Deus está próximo. Você quer aprender mais o quê? Vai preferir continuar sendo enganado pelo sistema religioso? Ou vamos pelas escrituras? Vamos pela verdade. Roti engis estin re basileia tu teu, porque o reino de Deus está às portas. E estava mesmo. Então, o próprio Cristo ensinava que era iminente a sua vinda. Ele não enganou os discípulos. E os discípulos falaram a verdade porque ouviram do seu mestre que seria iminente a sua vinda para a época deles e não para a nossa época. Ok? Está próximo. Estava às portas. Agora, veja outra coisa que nos chama a atenção. É a expressão do Apocalipse. Olha só. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número
Primeiro vamos versículo 1. Olha o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos ao que em breve há de acontecer. Breve, tarros. Termo grego tarros para logo, daqui a pouco, depressa, é rápido, rapidíssimo, vai acontecer. João escreve, não perca tempo, João não erra a escrita, é tarros, é logo. Em 70, meu amado, se você está esperando Jesus para um tempo, segundo a religião evangélica, a escatologia, pode perder, pode esquecer isso, pode esquecer. Jesus veio em 70, breve. Isto é o versículo de número 1. Agora, olha o versículo de número 3. Olha o versículo de número 3. Feliz, versículo 1, já disse que era breve. Olha o 3, ou seja, todas as expressões de Jesus era dizendo, era avisando, confirmando, preparando os discípulos que preparasse a igreja daquela época para a sua vinda naquela época. Feliz, Apocalipse 1:3, aquele que lê as palavras desta profecias, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo é daqui a 2500 anos. Tá vendo? Tá vendo? Porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. O tempo está próximo. Rogar, kairos, engis. O tempo está próximo. Rogar, kairos, engis. O tempo está próximo. Então, todas as expressões, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, Paulo, quem mais? E os outros, as outras escrituras, João no Apocalipse, confirmam que era iminente a sua vinda, que não iria demorar 2000 anos. Acorda, desperta. Mas se você quiser continuar crendo, né, no engano, né, no engodo do engano da escatologia religiosa, continue. Eu já descrevi nisso aí, já faz, depois que eu comecei a ler, comecei a pesquisar e comecei a ver a verdade, eu dispensei a religião. Eu dispensei o ensino religioso. Agora, olha o que diz no capítulo, olha o capítulo 12, no livro do Apocalipse, capítulo 12, e o versículo de número 12. Olha o versículo, capítulo 12, versículo 12. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta 2500 anos. O diabo sabe que lhe resta 3000 anos. Ele sabia que restava um tempo. O diabo sabe que lhe resta 2021 anos em abril de 2021. Pois o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Pouco tempo, ok? Essa expressão no grego, pouco tempo, é holigon kairon. Holigon kairon, pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Aonde ele seria esmagado a sua cabeça quando Jesus morreu e ressuscitou, esmagou a cabeça do diabo. E em 70 ele foi fulminado. A religião, a lei de Moisés acabou tudo. E agora, pela graça, a salvação foi mediante os méritos de Cristo. E o diabo já não existe mais para a igreja. Foi aniquilado. A igreja agora triunfa. Louvado seja o nome de Jesus. Lhe resta pouco tempo. Pouco tempo
No meu e no teu entendimento, não é 2000 anos. Sim ou não? Sim, pouco tempo. Faltava pouquíssimo tempo para ele sucumbir, sumir, desaparecer. Ok? Então, Mateus, outra prova de que era iminente, de que foi iminente a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Mateus 24 e o versículo de número 34. Olha que expressão. Isso aqui tem mexido muito com os teólogos, com os crentes, com os pastores, né? Da religião evangélica, sustentando que isso aqui é uma geração que ainda vai surgir, que isso aqui é o povo de Israel que não passa, que não morre. Não, meu querido. Esta expressão de Jesus, isto aqui foi para aquela geração, porque dentro de um contexto, o que afirma, o que se passa com esta geração aqui, o que diz que se esta geração foi aquela, ou foi antes, ou será depois, é o seu contexto, o contexto. E este contexto de geração aqui, Mateus 34, Lucas 21, Marcos 13 e outros versículos, Mateus 17, esse contexto diz que era aquela geração. Mateus 24, 30 está dentro de um contexto que fala da geração de contemporâneos. Este contexto aqui. Então não se pode acrescentar, não se pode tirar, não se pode inventar, não se pode omitir. Esse contexto de Mateus 24, 39 é um contexto de geração de contemporâneos. Olha o que Jesus diz. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Esta geração. Ok. Ou seja, geneá, esse termo geração, é um termo grego que vem de geneá. Nesse contexto de Mateus 24, 34, não está se referindo a uma era, nem a um período de tempo. Nesse contexto aqui, não. Você pode arrumar outros contextos que tem geração, como era, certo? Como tempo, certo? Como um tempo longínquo, ok? Mas nesse contexto aí, não. Este contexto está se referindo a uma geração de contemporâneos, porque o grego traz geneá. Então, geração de contemporâneos, ok? Aí, esta geração de contemporâneo, nesse contexto, eu vou trazer para você Mateus capítulo de número, olha só, aonde é que está esse contexto de Mateus 24, 34? Ele está lá, dentro desse contexto aqui, olha. Mateus 24, dentro desse contexto, Mateus 12, versículo 41 e 42. Olha o que diz. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, esta geneá, esta geração presente, e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que maior do que Jonas. Então, esta geração geneá, olha o 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração geneá, é a mesma de Mateus 24, 34, dentro desse contexto contemporâneos. Também em Mateus 17, olha só, Mateus 17 e o versículo de número 17. Olha aqui, geração de contemporâneos. Esta geração não é uma geração de Israel no futuro, nem uma geração que será criada, que foi criada pela escatologia evangélica, da religião evangélica. Não, esta geração aqui é a mesma geração de Mateus 24, 34, geneá, do grego geneá, contemporâneos. Respondeu Jesus, ó geneá incrédula e perversa, até quando estarei
convosco, eu estarei convosco. É a mesma geração de Mateus 24, 34. Ó geração incrédula e perversa. Ok? Então, isto é mais uma prova bíblica das Escrituras de que Jesus veio iminente. A volta de Jesus foi iminente. Os discípulos estavam alicerçados, baseados, convictos nesta expressão de Jesus, que não passaria esta geração sem que todas estas coisas acontecessem. Que coisas? Princípio de dores, grande tribulação e a vinda de Jesus. Por isso que eles fortaleciam as igrejas, né, os seus irmãos e os que estavam espalhados entre as nações vizinhas, de que se preparassem, de que Jesus estava voltando naquela geração deles, de contemporâneos deles, ok? Então, observação, uma geração, olha só, esta geração aqui, deixa eu voltar aqui para você ver, esta geração, veja como os discípulos estavam preparados com esta palavra que Jesus disse aqui, olha. Eu lhes asseguro que não passará esta geração. Os discípulos estavam tão convictos de que seria aquela geração. Por quê? Porque uma geração é relativo no Novo Testamento a um período de 40 anos. Se você quiser dizer que é 70, 1.500, 5.000, 10 anos, é questão sua. Mas eu tenho base bíblica para me garantir que uma geração era aproximadamente 40 anos. 40 anos. E vamos ver isto. Vamos ver uma geração. A gente vai lá para números. Aqui. Números 32. Número 32. E o versículo de número 13. 13. Olha só. Número 32, 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos. Anote, 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. Ok? Procedimento. 40 anos, até que passou toda a geração. Agora vamos lá para Hebreus. Guarde isso aqui, viu? Números 32, 13. Hebreus, vamos para Hebreus. Deixa eu voltar aqui para Hebreus. Hebreus, capítulo de número 3. Hebreus 3. Deixa eu ver aqui, irmãos. Hebreus capítulo 3. Versículo de número 7. Olha só. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, ele está se referindo lá a Números 32. Não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo na provação do deserto. Olha o 9. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, aquela geração, terem visto o que eu fiz. Ok? Então, Hebreus 3, do 7 ao 10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Aquela geração de 40 anos no deserto, ok? Então,
geração de 40 anos. Vamos voltar. Temos que ter a certeza, capítulo 24, mostrar pelos textos, e o versículo 34, eu lhes asseguro que não passará esta geração. 40 anos. Jesus estava aproximadamente com 30 anos. Uma geração, 40 anos. De 30 para 70, 40. 40 anos. 40 anos, a queda do templo. E aconteceu tudo isto, ok? Tudo isto aconteceu. Então a vinda de Jesus foi iminente. Iminente. Bom, se você recorrer ao livro do Apocalipse, lá é que se fala mesmo da volta iminente de Jesus. Se partirmos para o Apocalipse, ali vai ser um banho na religião evangélica, na escatologia evangélica. Ali é que está recheado de passagens, de textos, né, se referindo à vinda de Jesus, que foi iminente. Jesus veio e foi iminente. Como eu citei, né, só para a gente trazer aqui, pelo menos, mas recordar aqui, 2 versículos no livro do Apocalipse, só para a gente ter uma ideia. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 1. Olha como foi iminente. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve. Breve. Logo. Tarros. Tem tarros, tarris, enguis. São advérbios de tempo no grego, significa logo, breve, depressa, rápido, ligeiramente, sem demora, breve. Mas a escatologia engana. A escatologia da religião evangélica. Engana dizendo que é um iminente, mas é um iminente para 3.000 anos, porque 2.000 anos já perderam. Já perderam, né? Mas aqui era para breve, logo, né? Estava acontecendo. E o Apocalipse aqui já estava acontecendo a grande tribulação, ok? É um outro assunto. Então, capítulo 1, versículo 1, para este advérbio de tempo, né? As coisas que em breve devem acontecer, em breve, aqui ó, em breve. O termo grego usado para breve é tarros. Advérbio de tempo para rapidez, iminente, prontidão, iminente, velocidade, iminente, ligeireza, iminente, logo, iminente, um curto espaço de tempo, iminente, rapidamente, iminente, depressa, iminente, o mais breve possível, iminente. Jesus veio o mais rápido, mais breve possível. Foi iminente. A vinda de Jesus não foi iminente. Tarros, depressa, rapidamente, curto espaço de tempo, logo, breve, o mais rápido possível. Ano 69, já no comecinho de 70, estava estourando a grande tribulação, ok? Agora, vamos aqui mais um pouquinho, capítulo Apocalipse ainda, capítulo de número 22, olha que coisa interessante, versículo 6, que diz: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que daqui a 2.500 anos hão de acontecer. Opa! Peraí, eu li muito rápido. Vamos ler de novo. Vamos aqui do começo. O Senhor, o Deus dos Espíritos do meio, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que o quê? Em breve hão de acontecer. Tarros, rápido, logo, depressa,
o juiz está às portas, ele está próximo, ele vem, está chegando, já tem os sinais, o Apocalipse está às portas. A grande tribulação está acontecendo para eles lá, para a geração Geneá, de contemporâneos dele. Eles estavam firmados na palavra do seu mestre, ok? Olha o capítulo 2 e o versículo 5 ainda no livro do Apocalipse. Capítulo 2. Olha como foi iminente. Mas se você não quiser acreditar, não tem problema, continue sendo enganado pela religião. Mas eu já saí dela. Graças a Deus, estou liberto, estou firme com Jesus e crendo na revelação das Escrituras de que Jesus veio e foi iminente. Apocalipse 2,5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Virei. Essa palavra virei, ela também virei breve, é tarros, logo, é rápido. E ele veio, realmente, ele veio rapidíssimo, ele veio logo. Agora, para você ter uma ideia do que o Apocalipse, como o Apocalipse, ele traz as revelações de que Jesus veio iminente, o tempo está próximo, né? No capítulo 1, vamos voltar lá, do Apocalipse, capítulo de número 1, né? Vamos lá, foi iminente, capítulo 1 e o versículo 3. Capítulo 1 e o versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, né? Próximo. O tempo está próximo. A expressão grega é rogar kairos en guis. Rogar kairos en guis. O tempo está próximo. É rápido, é daqui a pouco, está às portas, está acontecendo. É iminente. Não é 2000 anos. João não enganou ninguém. Jesus não enganou ninguém. A teologia, a escatologia religiosa é que engana nos dias de hoje, que vem nos enganando. Que vinha nos enganando. Agora mais não. Agora você é enganado se você se quiser deixar ser enganado, né? Então, rogar kairos en gui, o tempo está próximo. No Apocalipse, João também usa outro advérbio de tempo, o tahri. Então, João usa também o outro advérbio de tempo, tahri, que significa rápido, veloz, logo, o mais breve possível, logo em seguida, prontamente, sem demora. O Apocalipse está cheio de dizer que a vinda de Jesus foi iminente. Apocalipse 2, olha só. Apocalipse 2, versículo de número 16. 2:16. Apocalipse 2 e o versículo de número 16. Olha o que diz 2:16 de Apocalipse. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve. Se não virei daqui a 2000 anos. Se não virei a 2000, 5.000, 10.000, 15.000 anos. Breve, tahri, breve, é logo, ok? Agora vamos outro. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 11. 3, versículo 11. Olha que expressão. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está falando para mim nos dias atuais ou para a igreja lá? Retenha a tua coroa, para mim ou para eles? Para você ou para eles? Para a igreja atual ou para eles? Para eles. Venho em breve. Para eles. Retenha. Cuidado. Guarde até que ele venha. E ele veio em 70. Ok? Retenha. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ok? Então, há uma imensidão, né, de versículos, de passagens
nos garantindo de que Jesus veio logo, veio em breve, veio rápido, ele foi iminente, ele não enganou, certo? Ele não errou nas suas expressões. E os apóstolos, os discípulos que escreveram, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, Tiago, não erraram nas escritas. Os verbos, os advérbios, né, estavam certos nas suas colocações, né? Tarri, tarros, logo, depressa, né? Genear, geração de contemporâneos e outros termos, né, que eles usaram para expressar de que a vinda de Jesus estava bem próxima, bem perto, ela já, né, estava estourando, né? São os advérbios de tempo, né, que nos dá certeza, a convicção de que a vinda dele foi iminente. Essa falácia da igreja evangélica, da religião evangélica, de dizer que é um iminente para daqui a 2.500 anos, isso é uma falácia, isso é um engano, né? Isso é um falso ensino, isso é uma doutrina falsa. Mas eles não são hereges, eles não podem ser chamados de hereges de dizer que uma coisa iminente é 3.000 anos. Isso não é heresia. Mas você sustentar e dizer e provar biblicamente, texto por texto, passagem por passagem, e dizer que Jesus disse, e os discípulos escreveram, que era iminente, que preparou a igreja, não para ser uma igreja espiritual, mas para um arrebatamento, para uma transformação, para um encontro com o Senhor nos ares, e dizer que foi para aquela época, para ele, isto é uma heresia. Está entendendo? O que é que uma religião produz na tua mente, ou produziu na tua mente, produziu na minha também, mas a graça de Cristo, a lavagem pela palavra, o sangue de Cristo, a revelação, a verdade, ela vem à tona. Nós só somos libertos pela verdade. Então hoje, reflita no que você está assistindo. É porque o pastor Van, mas se fosse um pastor renomado, ia trazer os mesmos textos, as mesmas coisas. As mesmas revelações, mas porque ele é renomado. Mas ele usa a Bíblia assim também como eu uso. E o mesmo Espírito que está na vida dele está na minha, está na sua. É o Espírito de Cristo. É o Espírito da verdade, que nos guia em verdade. Então, está aqui. Jesus não virá iminente. Jesus não vem, não será iminente a sua vida. Não. Jesus disse que era iminente, ele veio. Foi iminente. Foi iminente. Ele veio. Jesus veio. Ok? Dá um joia. Compartilha. Se inscreve no canal. Bota aí, ó. Dá aí aquele, aperta lá. Me ajuda aí em oração. Ok? E que Deus continue nos abençoando. Nos fazendo crescer. A cada estudo, a cada culto, a cada estudo bíblico, cada vídeo. Que ele possa estar nos dando, aumentando a sua graça, nos dando sabedoria do Espírito e nos fazendo crescer na graça e no conhecimento. Então ainda poderia citar, se você quisesse aqui, mas o tempo já se alongou demais. Você poderia ver Lucas 21, 31, 32. Veja aí na sua Bíblia. Mateus 10, 23. São expressões que Jesus disse que ele veio. Mateus 16, 27, 28, Lucas 9, 26, 27, Mateus 26, 62, 65, João 21, 20, 23, Mateus 23 e 36, Marcos 9 e 1. Então, Deus te abençoe grandemente, suprindo todas as tuas necessidades. Jesus veio e a sua vinda, Jesus prometeu que vinha, e a sua vinda foi iminente. Foi logo, foi em 70. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.